A partir da segunda metade do século XX, os antropólogos passaram a observar as grandes sociedades. Foi justamente deixaram de lado as sociedades pequenas e isoladas e passaram a estudar as grandes sociedades. Essas sociedades dominadas pelo Estado e com o Estado forte. De início utilizaram bases de estudo das pequenas sociedades. Então, como eles já tinham uma prática, já tinham um referencial teórico e um método de observação, então passaram a utilizar no princípio aquele mesmo método utilizado para estudar as pequenas sociedades. E mesmo com conceitos novos que foram surgindo, os antropólogos encontraram fenômenos semelhantes às das pequenas sociedades. Então eles achavam que as sociedades grandes eram muito diferentes, mas utilizando essa base de estudo das pequenas sociedades, descobriram novos conceitos dentro dessas sociedades compostas, porém com fenômenos semelhantes, fenômenos parecidos com as sociedades menores. Muitos antropólogos estudaram grupos que passam uma ideia de diferença evidente dentro da sociedade. Então eles estudavam a sociedade composta, uma grande sociedade, mas que dentro daquela sociedade haviam grupos que passavam a ideia justamente evidente de que a sociedade havia diferenças dentro daquela mesma sociedade composta. Para os estudiosos, esses grupos se adaptariam e se assemelhariam aos grupos dominantes. Então, esses grupos menores, mais afastados do grupo dominante, para os antropólogos estudiosos, aos poucos, eles iriam se adaptar ao grupo dominante, justamente porque o grupo dominante é aquele que já estava naquela sociedade. E os grupos minoritários vieram depois, seriam tipos imigrantes dentro daquela sociedade composta e passou a dar maior complexidade quando se introduziram nessas sociedades. Antigos conceitos não mais explicavam os fenômenos sociais das sociedades complexas, então passaram a haver necessidade de introduzir novos conceitos, introduzir novas ideias para explicar esses fenômenos e justificar os fatos que ocorriam nas sociedades mais complexas e mais compostas. Com isso surgiu o conceito de aculturação. Então esse conceito de aculturação que afirma, uns defendem que a aculturação é a perda da cultura, da sua identidade cultural, que ao longo do tempo é absorvida e é introduzida uma nova cultura em cima daquela que foi perdida. Já outro grupo diz que a cultura não se perde, ela apenas se transforma ao longo do tempo, justamente pela influência de outros grupos sociais. Então isso também faz parte da aculturação. Então aqui como exemplo de aculturação nós temos um indígena utilizando óculos escuros, que óculos escuros não é da cultura primordial, da cultura original dos indígenas. Porém, é uma cultura ocidental, uma cultura capitalista que o indígena vai absorvendo com o tempo. Outro exemplo, o indígena tomando refrigerante. Isso caracteriza justamente o processo de aculturação, que ele está absorvendo uma nova cultura, mas não deixa a dele de lado. Porém, ao longo do tempo, ele vai absorvendo mais da cultura capitalista ocidental e algumas coisas da cultura dele vai deixando de lado. Isso é comum e foi comum ao longo de nossa história. Aqui uma mongol, também com celular, mongols são pessoas são de tribos asiáticas, com um aparelho eletrônico que também é de uso capitalista.
e socialista também, né? Na China tem muitos celulares, senão eles não usavam. Acreditavam que do encontro entre grupos distintos, grupos bem diferentes um do outro, o mais frágil deles lentamente se assemelharia ao mais forte. Então a tendência era que os grupos mais fracos, mais frágil, tanto economicamente como politicamente, aos poucos haveria a imposição de que eles ficaria mais parecido, tanto nos costumes como nas crenças e no modo de ser dentro daquela sociedade. Essa era a crença. Essa crença não se concretizou muito, porque muitos grupos que vivem há muito tempo em uma sociedade não deixaram de lado as suas origens, simplesmente absorveram a cultura do grupo dominante, mas que houve uma mudança e não uma total desculturação. Como já foi dito antes, esse conceito é muito difícil ocorrer, a desculturação, porque seria apagar completamente a cultura existente. Os antropólogos só contavam com os instrumentos usados no estudo das sociedades pequenas. Como já foi dito, eles utilizavam os instrumentos, já que sabiam qual era, já tinha essa prática e já manuseava há muito tempo. Então eles inicialmente utilizaram essas práticas, mas as ferramentas pensadas a partir de noções de estabilidade, como era a estabilidade e homogeneidade daqueles grupos pequenos, não se mostraram eficazes em sociedades complexas e sociedades compostas, justamente por conta da diversificação que havia dentro e que há dentro dessas sociedades maiores. Em sociedade pequena ocorre a homogeneização dos aspectos culturais. Todos têm a mesma prática. Já nas sociedades complexas o que ocorre é uma diferenciação, uma heterogeneidade dos grupos sociais. Com isso, a partir da década de 60, surgiram os conceitos de etnicidade e identidade, justamente para tentar explicar alguns fenômenos sociais dentro de uma sociedade composta. Explicar coisas como você viver do seu jeito em um grupo maior com um jeito diferente. Como, por exemplo, de etnicidade e identidade. Você observe aqui, cada indivíduo dessa primeira imagem representa um grupo social, uma etnia. Então, se eles compõem uma mesma sociedade, então eles representam a etnicidade, representam a sua etnicidade, que é algo referente à diferença de um e outro. Então, etnicidade não é aquilo que você é, e sim aquilo que é diferente dos outros. Já a identidade é aquilo que você é, aquilo que faz você estar introduzido dentro de um grupo social, como esse daqui. No caso, eles participam de um único grupo, então eles têm essa identidade. Cada um tem a identidade, e a etnicidade se refere à diferença da minha identidade cultural em relação às demais. Nessa última, nós vemos aqui várias crianças de vários países do mundo que podem ou não conviver em uma única sociedade, e cada um representa a sua identidade, mas é visível aí a etnicidade justamente por conta dessas diferenças que um tem em relação ao outro, tanto na cor da pele, dos trejeitos faciais, como na forma de vestir, na forma de se observar.